Você poderia se apresentar pra gente? Bem, eu me chamo Patrícia, tenho 46 anos, moro aqui em Caraí. Sou dona de casa, tenho um filho. É uma família normal. E você poderia me dizer qual o primeiro livro que você leu? Você ainda se lembra dele? O primeiro livro que eu li, eu vou lhe ser sincera, não é nenhum livro curricular, mas é o mais antigo da face da Terra, entendeu? Porque meu pai sempre lia muito pra gente. Mas pra mim, porque meus irmãos não queriam realmente saber o que é. Eu me encantei muito por causa... Meu pai lia muito pra gente a Bíblia, porque a gente tinha um ritmo de todo domingo ler a Bíblia. Não é igual hoje em dia, que as pessoas são católicas e não sabem o que tem na Bíblia Sagrada, entendeu? O meu primeiro encontro com a leitura, eu posso te dizer que foi isso. Como meu pai é um oficial da Marinha Mercante, entendeu? Então ele trazia muitos livros pra gente, de fora. E na minha época, a gente não tinha muita como que hoje em dia as coisas digitalizadas. Antigamente tinha muitas enciclopédias. Então, o que a gente tinha? Chegava aqueles vendedores de enciclopédia nas nossas casas. Então, minha mãe comprava. Minha mãe só sabia negócio de comprar, porque amando do meu pai. Então, comprava livrinhos que era desta grossura, entendeu? Não era nada assim fininhos, como que a gente vê que é... Antigamente quem tinha enciclopédia em casa era uma casa culta, era uma casa que... Quem tinha, né? Para quem tinha, não era quem podia. Hoje em dia não, hoje qualquer um pode ter acesso, né? Entrar no Google, né? Faz pesquisas e tal. Mas as nossas historinhas eram tudo enciclopédias, entendeu? Enciclopédia da Juventude, que na época era uma coisa muito importante pra gente, até para pesquisas escolares, entendeu? Mas eu gostava muito, assim, histórias infantis, certo? Aí, alguns marcam a vida com o Pequeno Príncipe. Minha vida não foi marcada com o Pequeno Príncipe, a minha foi a Cinderela, foram as princesas. Eu sempre gostei da Branca de Neve, gostava dos 7 anões, questionava por que os anões viviam tão isolados, entendeu? Então meus questionamentos foram com as princesas. Com a Cinderela, por que ela tinha que dormir tanto tempo, entendeu? E com o tempo eu sempre desenvolvi, mesmo que as escolas na qual eu estudei, como o Colégio Figueiredo Costa, que hoje não existe mais, que era na Noronha Torrezão, onde tivemos professores que exigiam da gente que nós lêssemos e levássemos o livro que a gente estava lendo em casa para debater na sala de aula. Entendeu? Não era um livro estipulado pela escola. Às vezes sim. Antigamente tinha a prova do livro, né, que as escolas faziam, entendeu? Hoje em dia, pelo menos o meu filho estuda no Abel, estudou no Colégio São Vicente de Paula, no Abel, eu nunca vi disso. Só sabe comprar livro, mandar livros e nunca vi prova do livro que estavam lendo. Então, nas escolas, antigamente tinha muito disso. Infelizmente, hoje não tem. Então, de início, era uma obrigação, mas depois se tornou um prazer. E você lembra onde ocorriam essas leituras? Na sala de aula. Não, em casa. Onde você fazia? Em casa é assim. Antigamente era diferente, né? Por exemplo, tenta imaginar uma casa com 5 filhos. Entendeu? Para você ter uma privacidade era difícil. Você vai até achar engraçado, mas onde que eu lia, sabe aonde? Dentro do carro. Ia pra garagem. Eu ia pra garagem. Me lembro da Brasília Caramelo que nós tínhamos. Eu lia ali dentro, porque era o único lugar sossegado da casa que eu podia ficar. O meu irmão escutava música nas alturas. A minha irmã ficava isolada no sobrado que nós tínhamos na casa, que nós não podíamos fazer barulho nenhum. Até a simples troca de folha era incômodo para ela, porque na época, como eu sou uma caçula, então eu tinha que me recolher para algum lugar. Então o lugar que eu mais estudava
era no carro, dentro da Brasília. Porque aí depois lá de ler o livro, o que eu fazia? Eu dormia, eu sentia um sono, aí eu ligava o radinho na rádio FM, naquele radinho velho, entendeu? E ali dormia, só saía depois que minha mãe botava pra fora. E esses livros, você comprava, você ganhava? Como é que esses livros caíam em suas mãos? Bem, alguns, conforme eu falei, né? Existia essa facilidade, vendedores de livros nos portões da casa. Que hoje em dia você não abre a porta para nada, né? Se ninguém for, mas você sempre fica. Mas antigamente tinha os vendedores de enciclopédia. Meu primeiro contato com os livros foi com minha mãe comprando esses livros de enciclopédia. Tanto é que meu pai ostentava uma arca na sala onde tinha enciclopédia de tudo. Entendeu? A Barça, a da Juventude, tinha as enciclopédias, para você ter uma noção como é que era difícil. Meu pai tinha uma enciclopédia de engenharia mecânica naval que era só em inglês. Não tinha em português. Tanto é que meu pai fala somente inglês técnico. Ele lê, ele entende. Então tinha de tudo lá. Então, aí depois, quando a gente vai para a escola, a gente comprava no jardim, né? Aí, mas existia aquela trocazinha entre os amiguinhos. Com o avançar dos anos, existia uma coisa que eu sinto muita falta, que era a biblioteca. Entendeu? Que nós íamos para a biblioteca não só para ler, mas a gente fazia pesquisa, pegava livro para levar para as casas. Eu me lembro dos cartõezinhos. Tu lembra aqueles cartõezinhos que a gente tinha de biblioteca? Nossa, quem tinha aquele cartãozinho de biblioteca? De biblioteca era tipo assim, ter um cartão de crédito, né? Aí eu me lembro que eu ia na Rua da Conceição. Aí eu me lembro que com 14 anos, eu fui conhecer a biblioteca do Rio. Nossa, que coisa mais linda. Entendeu? É uma viagem ao tempo. Aí depois, agora é ensino fundamental, né? Mas eu antigamente chamava em primeiro grau, né? No primeiro grau, também a gente trocava com os amigos. Tinha aquele troca-troca, né? De livros. Ah, você leu tal. Mas só que eu tenho um porém. Eu gostava de ler aquilo que eu gostava. Entendeu? Por obrigação, só aquilo que a escola exigia pra gente poder fazer a prova do livro. Entendeu? E eu gosto de livros assim, que te toque, que te traga algum tipo de mensagem, certo? Como foi no caso agora que eu estava falando, que eu li um livro chamado Soldados de Papel, entendeu? É um livro que me tocou particularmente, no sentido assim, foi um livro contado na cidade, né, aqui em Niterói, um caso verídico de um policial que tinha um filho que entrou no mundo das drogas, entendeu? Mas só que ele teve a infelicidade de não ter o filho de volta, ele perdeu. Então acho que para um policial é uma derrota muito grande. E a gente que tem problemas também em casa, com o irmão, que tem problema também com droga, entendeu? Só que ainda não perdi, entendeu? Quase perdi. Já fui sim, como esse policial foi, entendeu? Sem ser identificado como policial, porque senão ele entrando nessas quebradas aí, ele poderia ser morto também, pagando dívida. Se eu te disser que eu tive uma padaria no Lindo Parque, em São Gonçalo, e hoje eu não tenho um tostão daquela padaria, vocês não vão acreditar. Eu perdi, sim, dinheiro, mas pelo menos não perdi a vida do meu irmão. Entendeu? Então esse Soldado de Papel me marcou bastante. Não é um livro caro, entendeu? Não é um livro caro, porque eu costumo de ler livros como, assim, eu não gosto de livro muito grandão, não. Eu gosto de livro que tenha um início legal, você tá me entendendo? Um desenrolar bom e um final, entendeu? Seja ele fictício ou real, mas que seja... que termine direito, que tem uns que vou te falar uma coisa, que a gente lê no final, misericórdia, né?
Eu gosto de ler. Eu gosto muito de ler. E você acha que o tipo de leitura da sua infância, sua adolescência, mudou muito para o tipo de leitura que você hoje gosta? Em que sentido? Você está falando no sentido, tipo esse que eu falei para Sim. você? Eu, particularmente, eu gosto de ler livros desse tipo, que te tragam uma mensagem, que te tragam uma coisa real. Entendeu? Não gosto assim de muitas historinhas, não. Eu gosto assim uma coisa mais assim. Então você não gosta de ficção? Não gosto. Entendeu? E você tem uma ideia de quantos livros você hoje lê? Lene? Por ano? Eu não vou nem falar por mês, mas por ano. Não, varia. Eu vou te falar assim mais ou menos por mês, porque depende. Por exemplo, se for um livro fino, a gente consegue, porque eu acho que a rede social todo mundo me conhece como a Patrícia é insônia, né? Porque eu tenho um problema sério de insônia, certo? Eu durmo coisa. Então, a leitura me ajuda no sentido de, como é que se fala? De me dar sono, entendeu? Eu também é um horário que todo mundo tá quieto, eu absorvo melhor o que eu tô lendo, certo? Não tem, sabe? A leitura que eu gosto é nesse estilo. E já que tá acordada, né? Tô acordada, cara. Vou aproveitar o quê? Eu vou lavar a louça, vou fazer as coisas. É ruim, hein? Chega, vamos exercitar a mente. E você tem uma ideia de quantas horas durante a noite você lê? Ah, olha só. Por exemplo, teve uma semana que eu li em média 2 livros. Entendeu? Que a leitura é boa, como eu te falo. Que eu acho que a leitura tem que ser uma coisa prazerosa também. Entendeu? Eu leio, às vezes, por mês, assim, se for um livro, vou botar assim, uns 2 livros. Entendeu? Tem mês que eu leio um livro, mas também tem um mês que eu também não leio nada. Você tá entendendo? Mas graças à internet, né, hoje em dia a gente tem acesso a livros virtuais. Baixa no tablet, porque a gente pode ficar no escurinho e ler, né? Porque é ruim quando a gente está com um livro normal, precisa de luz para poder para poder ler. Aí eu baixo bastante. Ah, beleza. No e-book, é o e-book, né? E-book. Uhum. Mas eu não tenho e-book, não. Eu baixo mesmo pelo Google Play e pelo tablet. Uhum. Então você tem uma média assim de 10 livros por ano, né? É por aí. Não é? Pode ser Pode até ser mais, pode até ser menos, Exato. né? Você tem mais ou menos uma ideia de gasto? Nem faz ideia. Olha só. Sinceramente, eu não sei se essa resposta vai parecer meio intuitiva, entendeu? Mas eu vou falar. Eu acho que quando eu gosto de uma coisa, é tipo assim, um objeto. Você não vai lá e compra? Tipo assim, uma coisa de desejo teu, você não vai lá e compra? Entendeu? Por que você vai medir o que você vai... Um livro que você vai te fazer bem, entendeu? Você vai medir quanto que custa. Bem, a minha concepção, você tá me entendendo? Uhum. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Entendeu? Se o livro for 50, se eu achar que vale, se custa 100, se ele vale, entendeu? Mas só que, infelizmente, nem todos têm essa condição de comprar o que quer, entendeu? Às vezes, por isso que os meus livros, dependendo de alguns, eu dou, ou então troco, entendeu? Com alguém, entendeu? Eu cedo, porque eu acho que as outras pessoas têm que ter oportunidade de leitura. Uhum. Infelizmente, hoje no Brasil, você não tem disso. Que R$50, ou que seja 20 ou 30, faz falta para uma pessoa. Querendo ou não faz. Uhum. Entendeu? A gente vê aí hoje em dia que às vezes a pessoa trabalha num mês, entendeu? E o dinheiro que ela recebe não dá para pagar um aluguel, pagar uma luz, pagar uma... Por isso que eu acho que eu sinto falta daquele troca-troca de livros, aqueles grupinhos que a gente fazia na sala de aula. Eu me lembro que eu fiz umas carteirinhas, eu estava na quinta série do Colégio Figueira do Costa, que era na Noronha Torrezão. Aí eu fiz umas carteirinhas, me achava, andava com aquela caixinha minha. Olha, fulano, tem que entregar o livro tal dia, ou então tem que renovar. Tinha uma biblioteca, sabe? Mas diz que não era ostentação. Hoje em dia ostentação é outra coisa. Aí pegava outros livros das outras pessoas,
para poder fazer um montante, entendeu? Que ficava assim, entendeu? Aí chegava no final do ano, o que a gente fazia? Doava para a biblioteca da escola, Interessante. entendeu? Patrícia, o que representa para você a leitura? O que representa a leitura? Além de ser uma coisa gratificante, né? Eu acho que só engrandece, né, a gente. Mas tem outros fatores também. Você melhora o seu vocabulário, entendeu? Você enriquece o vocabulário, né? Você abre a sua mente para outros horizontes, entendeu? Você é exemplo, porque eu sou mãe, entendeu? Então, meu filho vai fazer direito, certo? Então, eu tenho que ser exemplo para ele. Mesmo com todos os problemas que eu tenho, que você bem sabe, problema familiar, meu pai, o Valdemir, está internado, eu agora tenho problema de coração, meu marido tem problemas. Eu tenho que ser exemplo para ele. Como é que ele vai adquirir o hábito da leitura se não vê ninguém lendo perto dele? Se ninguém dá um livrinho para ele? A primeira coleçãozinha dele foi aquele dos porquês, que foi justamente na época onde que as crianças falam um negócio de bullying. Por que fulano é preto, por que fulano é branco, por que fulano é isso, por que isso? Você está me entendendo dos porquês. Então eu tenho que ser exemplo. Como é que eu vou ser exemplo pro meu filho? Antes de tudo eu tenho que dar exemplo para dentro de casa, para ser exemplo lá para fora. E elezinho, e vou te falar mais, ele no 4º ano, ele fez exatamente o que eu fiz no Figueiredo Costa, que tinha, não sei se vocês sabem, aquela coleção da Mônica, da revistinha Mônica, Tim, que eles já são adolescentes. Olha lá em casa, mas tem muita. E ele não me deixa dar de jeito nenhum, porque, mãe, não quero, eu quero minhas revistinhas. E ele já vai fazer agora, em dezembro, 18 anos. Ele trocava, entendeu? Ele emprestava, os outros amiguinhos viam. Falei, pô, Mota, vamos botar outros livros também. Aí ele ficava responsável, igual a mãe, como era no passado. E se ele não tivesse esse exemplo? Então, isso foi o quê? Um exemplo que ele teve dentro de casa, que estimulou ele a leitura, entendeu? Hoje ele está lendo, por exemplo, agora ele foi indicado para ler um livro que ele queria saber como que surgiram as leis. Aí um amigo meu, que é advogado, o nome dele é Jardson Bezerra Gomes, ele foi até condecorado com a... Ai, meu Deus, qual é o nome que se dá? Não sei o que, JK, entendeu? Ele hoje é desembargador da JK, do JK. E meu filho foi. E ele indicou esse livro, deu esse livro para o meu filho. É um livro que é uma mistura de tudo. Como começou as leis, que foi na época que ele viu que não é só lei de homens, mas a lei, ele aprendeu que vem dada por Deus, que foi desenvolvida pelos homens, entendeu? Como que surgiram e assim por diante. E a gente troca ideia porque eu não li o livro ainda, mas eu vou ler esse livro. E aí eu olho para a carinha dele, eu vejo aquela satisfação dele, entendeu? De ter lido um livro que ele gostou, tá podendo compartilhar. Agora, se ele não tivesse o exemplo, concorda comigo? O meu marido, ele não lê livros, mas o meu marido lê jornais. Meu marido é economista. Então ele debate com meu filho, entendeu? Além de ele ler só os livros, mas é um menino antenado, entendeu? Lê jornais. E ele não só quer ver na internet, ele quer manusear o jornal. E isso está tendo falta hoje porque a internet faz com que te dá notícia, mas não de modo tão elaborado como um jornalista faz, né? Às vezes perde, vira à noite para poder fazer uma reportagem bem elaborada para o leitor, né, em casa, assimilar a ideia, entendeu? Então o Rafael, meu filho, pegou o hábito da leitura do jornal com meu marido. Tá ok. Patrícia, obrigada pelas suas explicações, pela entrevista. Até uma próxima. Tchau, né? Fica com Deus.